Então, vamos falar de medo, ansiedade e adaptação ao meio aquático. É só para a gente diferenciar, tá? O que é medo, do que é a questão do trauma, uma coisa que a gente não vai conseguir aprofundar muito, mas para a gente diferenciar isso é importante. Então, olha só, como você lida com o medo do seu aluno? É uma pergunta para a gente pensar junto, né? Se alguém quiser falar também, fiquem à vontade. A Ana Beatriz já falou um pouco, a Euridice também, né? A gente poder entrar junto, passar essa segurança, né? Entender, a Ana Beatriz falou muito bem que ela pergunta a rotina do aluno, pergunta como que é, porque isso faz parte, né, de você, do aluno ter essa liberdade para falar para você o que ele sente, qual que é o objetivo dele, como que ele está. Às vezes o aluno está nadando, no meio da aula ele solta assim, nossa, hoje eu estou cansado. E aí ele quer compartilhar aquilo. E aí, geralmente, quando eu escuto alguma coisa nesse sentido, eu falo assim, aconteceu alguma coisa de diferente? Aí, às vezes, o aluno fala assim, não, só a rotina mesmo, tá pesada. Aí você fala, poxa, é chato. Aí você evolui naquilo dali, porque se ele compartilhou com você, ele quer um retorno. E tem gente que só fala assim, eu também, acabou. E não é isso que o aluno busca, né? Então, eu também uso muito de perguntas, de volta. Então, o aluno que fala, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou me sentindo muito bem, não sei, hoje eu estou esquisito. Eu pergunto, por quê? Não estou gostando disso. Por quê? Às vezes você perguntar sem julgamento, porque o que você imagina não é necessariamente o que ele está pensando ou o que ele está sentindo. Para criança, então, gente, a gente pergunta muito pouco para a criança, né? E é importante a gente perguntar. Então, assim, professor, de quem você gosta mais? Da fulano, de mim ou da fulano? Você não precisa responder isso. Você pode responder com uma pergunta. Por que você está me perguntando isso? Porque às vezes o aluno só quer dizer assim, porque eu acho que você briga muito comigo. E não é questão de gostar mais, né? Então você fala assim, olha, então me desculpa, não é minha intenção, mas você pode prestar um pouco mais de atenção também, né? E aí você mudou o foco, entendeu? A pergunta inicial não é, na verdade, o que o aluno quer saber. Ele quer te dizer algo. Então é importante que a gente pergunte também, tá? E aí, olha só, o medo, ele vem muito de experiências prévias, né? E ele pode ser um medo aprendido, né? Com familiares, pelo ambiente. Então, assim, entrou no mar, tomou um caldo. A pessoa aprendeu a ter medo daquilo dali. Ou então, muito comum, desde criança, você passa perto de uma piscina, a sua família fala assim, cuidado com a piscina, cuidado com a piscina. Piscina é perigoso, cuidado com a piscina. E aí, toda vez que você vê uma piscina, você lembra e pensa, cuidado com a piscina. Isso é um medo aprendido, tá? Então, o medo é uma resposta adaptativa atual. E o conceito, né? É uma emoção básica de proteção. Medo ele faz parte das nossas emoções. Quem assistiu o filme Divertidamente, lá da Disney, né? Ou quem não assistiu, assista, porque aquele filme, eu falo, ele não é para criança, ele é para adulto. O fala muito da formação das nossas emoções, né, e como elas funcionam, e o 2 fala da formação de crenças. É muito interessante a forma como o filme retrata, e o 2 ele usa, inclusive, do esporte para explicar isso. Não por acaso, né? O esporte traz tudo isso. O esporte traz essas emoções todas de uma forma mais intensa. E às vezes elas aparecem no esporte. Então, é um filme muito interessante, mas o medo ele está ali como uma das emoções básicas, né? A gente tem a alegria, né, como emoção, é diferente de felicidade, né? Felicidade é um estado, a emoção é a alegria, a tristeza
que também é uma emoção básica, também é natural, e ela passa a não ser natural no momento em que ela é exacerbada e vira uma depressão, né? O nojo, que é também uma emoção básica de desenvolvimento, e o medo. São os 4. Ah, desculpa. E a raiva, são 5, né? Então, alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. São as nossas emoções básicas, né? E de proteção. Tá bom, Euridice, problema não. E aí, a gente tem o medo, ele surge diante de uma situação percebida como ameaçadora, né? E está ligada ao presente. Então, o medo é o que você está sentindo agora. O que está ligado ao futuro, a um medo de algo que possa acontecer, aí é chamado de ansiedade, que também é uma emoção, tá? E vira patológico no momento em que passa de algo aceitável, né, digamos assim, não por nós, mas pelas nossas reações, e vira algo excessivo. Mas o medo é o medo do presente, tá? É uma emoção que ligada ao presente. E é comum e esperado na iniciação à natação. Então, o medo não é patológico. Isso é muito importante a gente lembrar. Medo não é patológico, é uma emoção. Como que o medo aparece na piscina? Hesitação em entrar na água, insegurança em tarefas novas. Pode falar, Adriana. Então, quando você falou sobre esse medo, hoje eu tô falante, né, gente? Tem dia que eu nem falo. É ótimo. Eu, eu sou professora de mamãe e bebê corresponsável. E isso que você falou remete muito para os pais mesmos. Quando a gente faz algum movimento, o pai faz assim, se assusta, mostra aquela cara de pavor. Eu falei, papai, esse movimento remete para o bebê que você está trazendo para ele uma coisa errada. Então, quando ele fazer o mergulho, que eu faço o mergulho responsável, né? Aquele mergulho que vai cada aula, passando por aulas. E aí, quando eu acho que o bebê ele me mostra que ele está tranquilo para dar um mergulho, aí eu faço o mergulho e eu transmito isso para os pais. Não vai ser na primeira aula que vai ter o mergulho. Ele vai vir me mostrando isso no decorrer das aulas. E aí, quando o bebê ele consegue fazer esse mergulho tranquilo, nossa, aí eu bato palma, sorri, aí o bebê já dá aquele sorriso mesmo depois do susto, já dá aquele sorriso, e aí eu mostro pro pai que quando a gente faz o positivo e não o negativo, no caso da natação, é muito bom e sai tudo certo. É isso. É isso. E o medo, nesse caso, é a emoção que vem como proteção. E tem que vir, gente. A criança que não tem medo é ruim. É uma criança que se coloca em risco o tempo todo, né? Então, é importante. Sabe uma coisa? Tem uma pesquisa muito interessante, vou ver se eu acho ela, que era o seguinte: eles pegam os bebês, né? Falou de bebês, eles pegam os bebês e colocam na área da piscina, sentados assim. E aí, os bebês que não fazem natação, eles se deslocam, né? Geralmente engatinhando, e caem na piscina. Mas os bebês que fazem natação, eles não caem na piscina. Olha que interessante. Por quê? Porque o bebê que faz natação, ele conhece aquele ambiente e ele sabe que ele não pode entrar sozinho, porque ele sabe que ele não vive ali, vamos dizer assim. O bebê que não sabe, o ambiente é totalmente novo e ele se joga, né? Então, olha, até nisso a natação ajuda na percepção do bebê daquele ambiente. Ele sabe que alguém tem que pegar ele e aí ele não se joga. Então, mas obviamente esse medo que eu estou falando aqui é o medo protetivo, né? Que não pode ser uma trava. Mas o medo que aparece aqui na piscina, e em especial nos adultos, ele aparece muito como uma hesitação em entrar na água, uma insegurança em fazer tarefas novas,
A rigidez corporal, que é o que eu mostrei do vídeo lá do meu aluno, uma rigidez muito grande, e a gente sabe que na água, se você está muito rígido, você não tem o relaxamento necessário para flutuar, e isso atrapalha muito a pessoa. A necessidade de confirmação do professor, então, o tempo todo, quem está com medo, ela quer dizer, quer que você fale, é isso mesmo, é assim mesmo, daqui a pouco você vai melhorar, né? E aí tem uma melhora rápida desse medo quando a tarefa é simplificada, o professor está próximo e há repetição com sucesso. Então, os relatos que a gente teve aqui também dizem sobre isso, né? Quando o professor se dedica, entra junto, pega na mão. Então, isso faz com que essa emoção diminua. Então, a gente tem uma melhora, né? Uma característica-chave aqui é isso: o medo diminui com a experiência positiva. Agora, isso aqui é o que eu queria trazer em destaque. Medo não é trauma. Medo não é trauma. E por quê? Olha só, o que é o trauma? O trauma é uma resposta desadaptativa e reativa. Ele está associado a uma experiência passada marcante, pode envolver quase afogamento, susto intenso, exposição forçada à água e humilhação pública. O trauma pode envolver tudo isso. E até o próprio afogamento mesmo, né? Quando a gente fala quase afogamento, é que a pessoa não chegou a ter assim, um quadro hospitalar, por exemplo. Mas ela pode ter passado ali por uma situação de muito aperto na água. E não está ligada apenas à situação atual. A pessoa não tem medo daquilo que ela está vivenciando naquele momento. A questão é uma memória emocional do que ela passou. É como se aquilo ficasse voltando. Então, o trauma não é simplesmente medo intenso. Isso aqui é muito comum de aparecer com criança que coloca assim, ele é traumatizado. Se é traumatizado, tem que ir para o psicólogo para trabalhar esse trauma, para depois vir para a piscina. Nós não conseguimos resolver trauma, gente, não conseguimos, enquanto professores de educação física, tá? O Gabriel disse, o termo quase afogamento não existe mais. É porque quase afogamento realmente não existe, né? O que eu quis dizer com quase afogamento seria na situação literal, né? Nem no sentido de trazer o termo, não. Foi de dizer que o afogado, ele realmente tem outras consequências, né? Afogamento é entrada de água nas vias aéreas. E quando isso vai para o pulmão, a pessoa tem muitas outras consequências. Então, eu quis dizer que tem muitos traumas originados de apertos, no susto intenso que a pessoa passou, mas que não chegou a ser caracterizado como um afogamento. Foi nesse sentido, tá? Mas, de qualquer forma, me desculpem se eu trouxe um termo realmente que quase não é usado na Sobrasa e no meio do afogamento, né, do bombeiro, porque, de fato, ou a pessoa ela afogou ou a pessoa não afogou, né? Não existe meio que um quase afogamento. O Gabriel colocou, sim, muito importante essa questão marcante e às vezes irreversível, exatamente. Né? E aí, assim, a pessoa que sofreu um afogamento, ela está em outro patamar, né? Que o que eu estou dizendo aqui seria mais uma situação em que leva a um trauma, mas que não levou a outras consequências junto. Porque quando a pessoa fala, eu já me afoguei, aí isso pode ter sido levado a outros lugares muito, muito graves, né? Inclusive de quase morte. Então, o que eu quis dizer é isso, seria esse inicial que levou a uma consequência emocional, mas que não chegou a uma consequência fisiológica, tá? E aí, olha só, como o trauma aparece na piscina. Reações desproporcionais à tarefa, um pânico súbito. A pessoa realmente ela tem uma crise de pânico ali por estar naquele lugar. Choro intenso ou paralisação. Eu já tive aluno na graduação
que entravam na piscina para fazer a disciplina, eu entrava junto, pegava na mão, a pessoa tremia de um jeito fora do normal e começava a chorar. Ela não conseguia parar de chorar. Essa aluna, eu conversei com ela e falei com ela, aqui tem coisa além, você precisa de ajuda de um psicólogo. E aí ela me relatou, na verdade, que estava ela com a irmã se afogou, ela não, mas ela viu tudo. E ela não sabia nadar tão bem, mas tiraram ela antes. Mas a irmã se afogou. Sobreviveu, tá? Mas se afogou. Então, assim, toda vez que ela entrava na piscina, não era só assim, eu tô com medo. Você não vê um relaxamento hora nenhuma. Pelo contrário, você vê aumento da reação do corpo. Tremor muito forte, choro muito intenso, né? E aí tem também fuga ou recusa persistente de fazer aquela atividade, pouca ou nenhuma melhora com estímulo positivo, mesmo que aquilo seja prazeroso, a pessoa não consegue se engajar. E aí tem a regressão também, né? O aluno piora com pequenas exposições. A piscina, ao invés de ir ficando mais fácil, ela vai ficando mais difícil. E aí a resposta não se regula com explicação ou encorajamento. Não adianta. Não adianta você estar pegando na mão e falar: tá tudo bem, eu estou aqui com você, confia em mim, você não vai se afogar. A pessoa não se regula, tá? Isso é uma pessoa traumatizada. E aí, o medo é uma reação ao que está acontecendo, o trauma é uma reação ao que já aconteceu, tá? Isso é uma diferença bem grande. E a gente não trata o trauma, tá? O aluno tem que ser encaminhado, porque o trauma ele tem repercussões emocionais muito além da nossa capacidade enquanto professores de educação física, tá? Então a gente não pode tratar trauma como medo e o aluno ele precisa ser encaminhado para poder ter esse trabalho em conjunto. Essa aluna, ela falou que tinha uma psicóloga. E aí eu falei, então agora a gente precisa fazer esse trabalho em conjunto. Fala com a sua psicóloga o que você está passando e eu estou aqui para te ajudar. E aí ela falou para mim, a minha psicóloga falou que a gente pode continuar entrando na piscina e eu vou trabalhando esse trauma lá com ela. Falei, tudo bem. Então, assim, ela entrava e chorava no primeiro mês de aula. Depois, ela já não chorava mais. O tremor continuava, mas ela já não chorava mais. Então, aquele ambiente começou a ficar menos ameaçador e um pouco mais relaxante. Não vou dizer prazeroso, mas um pouco mais relaxante. E isso, gente, assim, interfere na vida inteira da pessoa, porque uma coisa é você escolher fazer natação, né? E aí ver um trauma e às vezes fugir daquilo, não querer fazer. Outra coisa é um aluno de graduação, por exemplo, que tem uma disciplina que ele tem que fazer porque ele precisa se formar. E aí ele se vê obrigado. E eu já vi alunos que essa questão de ter que fazer a disciplina mexe com a vida inteira do aluno. A vida inteira, assim, ele começa a ter problemas até em outras disciplinas por já estar com aquele medo, aquela ansiedade de ter que tais e tais dias da semana ir para a piscina, tá? Então é bastante complexo, a gente precisa realmente encaminhar esse aluno, tá? E aí dicas para o professor: avalie constantemente o nível do aluno para propor tarefas adequadas. Comunique o propósito de cada tarefa para aumentar a instrumentalidade percebida. Né? Então, é o que eu falei lá desde o início. Fala por que ele está fazendo aquele exercício. Ajuste metas individuais, tornando-as alcançáveis e significativas. Então, o aluno percebeu os pequenos ganhos dele. Use feedback construtivo e apoio técnico para sustentar a confiança, né? Para você poder gerar uma expectativa positiva que queira fazer o aluno continuar. E dê voz ao aluno, né? Quando ele entende o porquê, o valor da atividade aumenta. Isso é muito importante.
E aí, de novo, já falei, né, o uso do lúdico sem perder o objetivo pedagógico, metas adequadas à fase de aprendizagem que o aluno está, feedback positivo versus o feedback corretivo, né? Como eu falei, uma coisa é você dar um feedback para incentivar, outra coisa é você expor o aluno ao corrigir. Tá? Então, a gente tem cuidado com isso e a importância do sucesso inicial, dele perceber a evolução. Então, como a Ana Beatriz falou, ela perceber que em 2 aulas já estava entrando, eu já estava colocando o rosto na água, né? E mostrar isso para o aluno, tá? A progressão da aprendizagem, né? Eu divido muito os alunos em iniciantes, intermediário e avançado. A questão mais difícil de conciliar ou nivelar os alunos é a relação habilidade-idade. Né? Então, por exemplo, ter um aluno idoso não significa que ele está em um nível avançado e uma criança de 6 anos não necessariamente será iniciante. Aqui eu trouxe um exemplo bastante assim, radical, né? Um idoso com uma criança. A gente não junta o idoso com criança, óbvio. Com aulas com crianças, né? Que vocês é outro módulo. Isso é bem complexo, né? Porque você mistura faixas etárias com desenvolvimento diferente e tem que ver como isso pode ser feito da melhor forma possível. Quer dizer, você junta desenvolvimentos parecidos em faixas etárias diferentes. Mas aqui no adulto, jovem adulto, basicamente eu divido iniciante, intermediário e avançado, tá? Cuidado para quando se vocês em algum momento forem propor uma divisão de progressão de aprendizagem, não chamar cada turma com um nome que vira um pouco de julgamento de valor ou até pejorativo, tá, em relação ao aluno. Então, exemplos, tipo, o iniciante é boinha, o intermediário é peixinho e o avançado é tubarão. Isso acaba trazendo um julgamento de valor para o aluno que é iniciante ser chamado de boinha, entende? Ou para o aluno intermediário ser chamado de peixinho. Falar, você é mais ou menos. Não, iniciante, intermediário e avançado são características da aprendizagem daqueles alunos. Não, você não está dizendo que um é melhor do que o outro. Eles estão em estágios diferentes. É só isso. Então, cuidado na hora de propor os nomes dessa progressão. E eu estou falando isso porque eu já vi muito, tá? Muito. Inclusive, lá na UFRJ, tinha uma cultura anterior de que o aluno iniciante era chamado de boinha. E muitos alunos ainda chegam para mim e falam, eu sou da turma da boinha. Eu falo, não, aqui não tem turma da boinha. Tem iniciante, intermediário e avançado. E aí, então, sendo assim, é necessário levarmos em conta a faixa etária, né, e a habilidade do aluno para que possamos trabalhar os conteúdos com ele de forma correta. E aí, sobre a motivação, né, eu falei lá da iniciação esportiva universal, mas eu queria trazer para vocês aqui a lei de Yerkes e Dodson, que fala da compatibilidade entre a dificuldade da tarefa e a capacidade pessoal. Então, quanto maior o grau de dificuldade da tarefa, maior é a tendência de diminuir o nível de motivação, quando a pessoa não tem a habilidade para aquilo, tá? Então, olha só, tarefa muito fácil para você leva a um tédio, a um aborrecimento, enquanto tarefa muito difícil pode levar a ansiedade e tensão. Por isso que a gente tem que ter uma compatibilidade entre a tarefa e a capacidade pessoal de realizá-la, tá? Então, se a gente dá aula sempre muito fácil, vai gerar tédio e aborrecimento. Se é muito desafiador para o aluno a ponto dele ter uma dificuldade muito grande de fazer, pode gerar ansiedade e tensão, tá? E isso tira o prazer do processo. Essas variáveis influenciam diretamente na manutenção do nosso aluno ali, em qualquer modalidade, tá? E no caso da natação, é especialmente importante porque, além de desmotivado, o aluno corre risco de morte, tá? Então, se você coloca um aluno, por exemplo, numa piscina funda, eu, por exemplo, tenho uma Mirta lá na UFRJ, uma piscina de competição, que é toda com 3 metros de profundidade. Eu não posso pegar meu aluno iniciante e colocar ali sem uma segurança adequada,
porque ele vai correr risco de morte, tá? O nível está incompatível com a capacidade dele. E aí, olha só, é muito importante conhecer os aspectos psicomotores a serem desenvolvidos nas aulas de natação, né? Pois esses aspectos eles são facilitadores da aprendizagem. Então, a gente vai falar um pouco de conteúdos de ensino, né? Assim, muitos de vocês são professores de natação, tudo que eu estou falando, né, vocês passam no dia a dia. Então, a ideia é que a gente esteja aqui sistematizando esse conhecimento e, às vezes, até relembrando, né, porque a gente entra muito no automático. E a grande vantagem de estar numa pós-graduação é essa, é a gente se manter estudando, né, se manter, por mais que a gente já saiba, relembrar isso é muito importante. Então, também, saibam que vocês já são profissionais com certeza com um diferencial muito grande, por estarem aqui um sábado de manhã buscando esse conhecimento, né, no sentido de estar relembrando, sistematizando, e que isso vai interferir diretamente lá na prática de vocês. Isso é muito, muito legal. E aí, uma proposta de progressão aqui para jovens e adultos, bem básica, tá? Que geralmente é o que a maior parte das academias fazem, ou dos clubes, né? Mas a gente teria tipo um nível 1 de adaptação meio aquático, um nível 2 de iniciação e aprendizagem dos nados alternados, e um nível 3 de iniciação e aprendizagem dos nados simultâneos. Obviamente, gente, que isso aqui não é uma caixinha separada de cada conteúdo, tá? Na AMA, por exemplo, eu trabalho pernada de borboleta, porque a gente trabalha ondulação, mas não necessariamente eu vou falar no início que é uma pernada de borboleta, mas a gente trabalha ondulação, que a própria ondulação, ela já traz uma outra forma de mexer o corpo na água, né? Uma outra forma de propriocepção. A gente sabe que na pernada de borboleta, né, na ondulação, se a pessoa bate só a perna e não traz o corpo, a lombar, essa pessoa não sai do lugar, né? Ela faz muita força, joga água, mas não sai do lugar. Então, é uma forma de entender o corpo como um todo que eu trabalho lá na AMA, tá? A gente trabalha braçada do peito, porque é uma das mais fáceis inicialmente para ajudar na respiração frontal, né? Para ajudar no palmateio. É uma das coisas também que muita gente, você fala, a pessoa não sabe nadar, mas ela sabe fazer isso aqui na água. Então, isso é um aperfeiçoamento da abraçada do peito depois, no final, que é um nado simultâneo, né? Então, nados alternados é crawl e costas, né? Que eu estou chamando aqui. Depois, no nível 3, vai aprender o peito e o borboleta, sendo que na AMA a gente vai trabalhar toda a diversidade de conteúdo para preparar o nosso aluno para a aprendizagem subsequente. Mas não significa que eu não possa trabalhar o conteúdo dos nados. Eu vou trabalhar, mas o foco não é, por exemplo, o ensino da perna do borboleta, mas o foco é o ensino de técnicas diversas para deslocamento. E a perna de borboleta é uma delas. Então, a gente trabalha muito, por exemplo, com bola. Gosto muito de trabalhar com bola, dente de leite. E aí o aluno segura a bola e aquela bola... agora você vai subir e descer a bola, subir e descer a bola. A gente traz o movimento da ondulação e a perna vai acompanhar. Isso tudo está na AMA. E depois pode estar lá de novo no ensino do borboleta, tá? Mas geralmente a gente usa essa progressão pedagógica, né? Adaptação, crawl e costas, depois peito e borboleta. E aí, né, tem também as categorias de competição que os jovens e adultos estão. Então, às vezes, você vai ter um adulto que começou a nadar e gostou de desenvolver e vai competir no Master, né? A natação Master é muito forte no Brasil. E tem muita gente, é muito prazeroso, né? Então, você pode fazer também uma categoria pré-competição e depois categorias, né? 1, 2 e 3, baseado na faixa etária. No Master, ele vai pegando de 5 em 5 anos. E aí,
você tem as categorias e pode participar das competições e tudo mais, se for o objetivo de onde você trabalha e dos alunos que você dá aula e depois que você treina. Licença. Renata Alguém? está falando. Oi, Renata, diga. Deixa eu voltar um pouquinho. Quando você se depara com uma situação assim de pessoas que têm problemas na lombar, na cervical, que tem alguma dificuldade aí em estar fazendo essa ondulação e tudo, como que você faz aí nas suas aulas? Então, não faço. A minha mãe é um exemplo desse. Minha mãe tem hérnia de discos na cervical e na lombar. A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que não faz o nado peito, não faz. E o borboleta, ela tem que fazer com muito cuidado. E eu falo, sentiu qualquer dor, para. Então, assim, a gente tem muitos alunos. Foi muito boa a sua pergunta, porque é o seguinte: a gente tem alunos adultos com muitas restrições. E aí, são exercícios que a gente adapta. Então, se eu estou numa turma de adaptação meio aquático, fazendo um exercício de bola de ondulação, mas tem um aluno que tem uma restrição na lombar que não pode fazer ondulação, ele não faz. Eu mudo. Falo, você faz a pernada alternada, tá? Não faz a ondulação. Porque aí a gente entra na necessidade específica, né? Que é baseado também na deficiência. E aí a gente vai incluir esse aluno, não, você não faz, então você fica parado. Ou então, não, você tem que fazer nenhum dos dois caminhos. A gente pode adaptar o exercício para ele, porque ele não vai conseguir chegar, por exemplo, ao nado borboleta, né? Isso serve também, gente, para restrições temporárias, né? Então, assim, você tem um aluno que às vezes fez uma cirurgia, pode nadar, não naquele momento. Você tem um aluno, até minha mãe, por exemplo, com hérnia de disco na lombar, a natação é um remédio para ela. Inclusive em crise. Porém, ela não pode, ela faz o rolamento do corpo no próprio eixo, mas ela não pode fazer nenhum tipo de ondulação. E peito e borboleta são nados ondulantes, né? Então a gente precisa ter consciência dessa restrição. Uma outra coisa também, quando eu estava grávida, eu nadei. E aí, durante a gravidez, eu também tinha restrições, né? Então, a gente também tem... Eu fui atleta de natação, eu era super adaptada à água, mas depois de um determinado tempo, não é indicado que a gestante faça também pernada de borboleta, virada olímpica, né? Então, são restrições que dentro da proposta a gente segue, tá? Mas é bastante importante isso, porque a gente precisa levar isso em consideração. E não só restrições motoras, tá? Já tive um aluno, por exemplo, que fala, olha, eu tenho labirintite, se eu afundar muito, eu fico tonta. Aí esse aluno não passava exercício submerso. Falava, então você vai nadar sempre mais por cima da água, tá? Quando um aluno relata que tem assim, né, dor na lombar esporadicamente, mas na hora do nado ali, borboleta, ele não está sentindo nada, o que você sugere assim? Você acha que a gente pode dar continuidade ou é melhor não fazer? Não, eu acho assim, ele tem que investigar essa dor, né? Mas o que eu faria é o seguinte: se durante o nado ele não sente, eu falaria assim: olha, então vamos fazer assim. Hoje nós vamos fazer um nado borboleta e você vai me dizer na próxima aula se piorou. Porque se agora você não sente, mas eu quero saber o depois. Você está sentindo depois? Né? Então, se ele fala, não, eu fiz o nado borboleta, eu não senti nada. Assim, manteve o que eu sinto. Beleza, continua, porque não tem a ver com a natação. Né? Agora, se ele fala, olha, eu fiz, realmente aqui eu não sinto nada, mas chegou lá, eu senti, depois piorou, então a gente vai evitar o nado borboleta e você vai no médico, né? Vai no médico, no fisioterapeuta, aonde for, para poder entender o que está acontecendo aí na sua lombar. Tá? Mais ou menos assim que eu faço. Bom,
e o fluxo, né, de aprendizagem. Então, a aprendizagem seria um fator novo, junto a fatores internos, né, como a maturação, que aqui não faz muita diferença, mas eu quis trazer porque é importante a gente lembrar disso até lá no jovem, com vivências anteriores, versus os fatores externos, né? Então, ambiente, materiais, estratégias do professor. E aqui nesses fatores internos entra muito o que a Renata disse, né? As limitações que esse aluno tem ou as particularidades, tá? E aí a gente tem que levar isso para isso vai interferir na nossa aprendizagem, tá? No que a gente vai fazer. E aí, o movimento aprendido, ele vai ter uma redução da tensão e uma necessidade de aprender cada vez mais, enquanto o movimento não aprendido, ele tem um aumento de tensão, mas ele também passa por uma necessidade de aprender para poder dar continuidade, senão o aluno fica travado ali, tá? Então, muito importante a gente lembrar desse fluxo. E aí, alguns aspectos importantes também. O esquema evidencia que o professor deve estar consciente do seu papel no processo de ensino-aprendizagem, além de refletir sobre esse processo, deve organizar, escolher e colocar nas aulas elementos que possibilitem a aprendizagem, e cada aluno vai internalizar de uma forma, né, conforme as suas experiências vividas ou não com a água. Então, a gente vai ter alunos que aprendem muito rápido, como eu falei lá no início, da minha aluna que já era adaptada e que ela vivia... Nunca ninguém parou para ensinar, mas ela já tinha tudo para aprender. E aí ela aprendeu muito rápido, enquanto teremos alunos que aquele processo é um pouco mais lento, até por toda a vivência motora que teve ao longo da vida, tá? Então, cada aluno vai internalizar essa aprendizagem de uma forma, e aí a gente vai ter que ter estratégias para facilitar essa internalização. Então, às vezes, assim, tem aluno que aprende melhor ouvindo a explicação, tem aluno que aprende melhor escutando, né, vendo o que você disse, e vai ter aluno que aprende melhor imitando. Uma vez aconteceu uma coisa na minha aula que foi muito curioso, assim, até hoje eu fico assim, gente, aonde eu falhei? Eu passei um semestre inteiro ensinando, né, adaptação meio aquática e tal, e ensinando palmateio, quase em toda a aula eu fazia exercícios com palmateio, dentro de todo o conteúdo, e aí um palmateio de costas, né, para facilitar a flutuação, o deslocamento, estava ensinando palmateio de costas. Eu tinha uma aluna que não conseguia, assim, ela não conseguia entender, ela vinha para a posição de costas e afundava, ela não se deslocava, ela não conseguia fazer o palmateio. E eu entrei, demonstrei, mostrei o aluno do lado, encostei nela, fiz junto, e ela tinha essa dificuldade. E aí, no final do semestre, a gente fez uma confraternização, e aí eu levei minha filha mais velha, e aí a gente entrou na piscina, fez várias brincadeiras para depois confraternizar. E aí a minha filha nadou de costas, ficou na posição de costas e fez o palmateio. E essa minha aluna estava do lado, olhou e falou assim: agora entendi. E saiu fazendo o palmateio. E eu falei: não estou acreditando que eu estou um semestre inteiro tentando ensinar. De repente vem a minha filha e faz, e ela entende. E eu demonstrei, eu fiz tudo. Então, assim, eu não sei, ela trabalha com criança hoje, ela tem uma conexão grande com criança. Eu acho que ela internalizou naquele momento. Ela levou todo um tempo para construir esse aprendizado, mas quando ela viu minha filha fazer, ela internalizou. E eu achei bem curioso, porque eu usei todos os recursos, né? Eu falei, eu demonstrei, eu fiz junto, eu entrei, eu mostrei o amigo, mas ela internalizou quando ela viu uma criança. Então, achei bem interessante e como cada aluno tem realmente o seu processo de internalização, tá? E aí, importante, né, para que o processo de ensino-aprendizagem para o processo de ensino-aprendizagem são necessários 4 elementos: o planejamento, organização, orientação e avaliação. Gente, planejamento é tudo.
né? Não tem coisa pior do que chegar numa aula e não saber o que vai fazer. Já cheguei, né? Já cheguei na beira da piscina e falando, olha para a prancha, olha para o macarrão, olha para o halter e cria um negócio ali na hora. É péssimo isso, não é ideal. Acontece, acontece. Eu sei, todos nós somos seres humanos, mas assim, desde que eu me comprometi a não deixar isso acontecer, a minha aula tem muito mais qualidade, né? A forma como a gente dá aula, a forma como o aluno sente a aula, a forma como a gente consegue ter uma progressão é outra, totalmente diferente. E assim, acredito eu que a maioria de vocês vai entender o que eu estou dizendo, porque quando você chega numa aula que você não tem um planejamento, a aula parece até que não passa. Assim, o tempo parece que não passa, né? Você fica toda hora olhando no relógio, inventando atividades. Isso é muito ruim, né? Então, planejar é muito importante. E uma das coisas assim, a gente planeja uma vez só, então vale muito a pena você tirar um tempo ali no início do seu ano, no início do seu semestre, fazer um planejamento do que você vai trabalhar, né? Você não precisa ter planos de aula feitos do semestre inteiro, mas não é isso. O planejamento é muito além disso, né? O planejamento é a sua progressão pedagógica. O que você vai fazer? Treinamentos não funcionam sem planejamento. Não existe treinamento sem planejamento. E a aprendizagem também deveria ser assim, né? E esse planejamento, obviamente que ele vai sofrer alterações relacionadas ao desenvolvimento dos nossos alunos, e de acordo com o grupo que a gente tem. Mas, tudo bem, o grande está feito, você vai alterar. Então, vale muito a pena sentar e organizar e planejar, né? E aí você vai ter essa organização e é o que vai te orientar ao longo do ano, ao longo do semestre. E todo ano você consegue usar esse planejamento só reformulando de acordo com o grupo que você tem, né? Então, é muito importante fazer isso. A avaliação a gente faz praticamente em toda aula. Não necessariamente sistematizada. E, obviamente, sistematizada a gente não faz. Mas a gente sabe o que deu certo, o que não deu. A gente sabe, a gente vai falar assim, isso aqui eles gostaram muito, eu vou repetir mais vezes. Isso aqui eles não deu o engajamento que eu achei. Né? Isso é muito importante. Manter essa avaliação. E, de tempo em tempo, externar isso para os alunos. Olha só, quando você chegou, você fazia isso, isso e isso. Hoje você faz isso, isso e isso, depois de 2, 3 meses. Para mostrar. E outra coisa, às vezes você também pode fazer um dia de avaliação e repetir dali a 2 meses, dali a 4 meses, e aí você vai falar, olha, lembra que você só aguentava nadar 50 metros direto e agora você está nadando 200? Porque o aluno também vai perdendo a noção do quanto ele está evoluindo, ele sabe que ele está. Mas trazer essa avaliação para um nível consciente e sistematizado é muito importante. Tá? Então, é muito importante que a gente planeje, organize, oriente a nossa ação e avalie. E aí a gente tem algumas tomadas de decisão para o ensino, né? Então, a pré-aula, que seria um pré-impacto, né? Decisões relativas à implementação desse plano que a gente planejou. A aula, que seria o impacto, então, ajustes durante a aula. Então, vamos supor, acontece muito comigo. Eu planejei alguma atividade que usava macarrão ou espaguete, só que tem uma outra aula acontecendo junto comigo, o espaguete está sendo usado e eu vou ter que mudar. Então, acontece esses ajustes. Nem que seja um exercício de ordem, tá? Mas isso acontece. E o pós-aula, que seria o pós-impacto, que a gente vai avaliar as decisões tomadas durante a aula para poder depois voltar lá no pré-impacto. É um ciclo, né? De tomadas de decisão que a gente tem todos os dias que a gente dá aula. Antes, durante e depois de todas as aulas que a gente dá.
E aí a gente vai falar um pouquinho de cada aula dessa, né? Então, a pré-aula é o planejamento, né? Para que a ação educativa seja realizada de forma intencional, deve haver um planejamento que organize a atividade, e aí a gente determina os objetivos a curto, médio e longo prazo, tá? Então, o planejamento é o caminho que a gente vai percorrer para alcançar esses objetivos traçados. E aí, a gente pode ter um plano de curso com uma unidade didática, unidades de ensino com plano de aula. Então, a gente pode ter um plano de curso grande, com vários meses, como eu disse, pode ser do ano todo, e a gente vai ter as unidades, que seriam, por exemplo, a adaptação ao meio aquático, o ensino dos nados alternados. E aí, oi, quer falar? José Renato, você quer falar? Não? Tudo certo? Foi acidental. Não, Depois. tranquilo. Oi? Não ouvi. Foi acidental. Bati aqui o dedo aqui. Ah, tudo bem, sem problemas. E aí, você tem, então, as unidades didáticas, que você pode trabalhar, por exemplo, adaptação ao meio aquático e depois os nados alternados, por exemplo, e as unidades de ensino vão ser cada coisa dentro da adaptação ao meio aquático que você for trabalhar, cada coisa dentro dos nados, até chegar ao plano de aula, que é a menor unidade possível, tá? Então, dentro de uma periodização, a gente teria um macrociclo com mesociclos, com microciclos, que seriam as semanas, né? E a sessão de treino. Isso aqui é mais usado para treinamento, mas eu quis trazer aqui porque também é uma forma de planejamento para quem trabalha com alunos de nível avançado, por exemplo, que é além da aprendizagem das técnicas, a gente também está já preocupado com o desenvolvimento fisiológico, né? Então, com ganho de habilidades e melhoria de sistemas energéticos, por exemplo, né? Melhora do sistema cardiorrespiratório, melhora de força e potência e tudo mais. Então, a gente tem esse tipo de planejamento ligado à periodização. Então, um exemplo aqui, né? Como eu disse, natação com adultos iniciantes, que eu vou trabalhar a adaptação ao meio aquático, e aí eu vou dizer como vão ocorrer as aulas, tá? Já a unidade didática, então, que seria aqui, ó, os meus adultos iniciantes, como eu disse, que eu trabalharia AMA e nados alternados, eu estaria aqui vendo o meu público-alvo, então eu tenho que saber as características dos alunos, o nível de aprendizagem em que eles estão, quantos alunos eu tenho, isso é muito importante, o sexo e a idade. Tá? Ah, por que o sexo é importante? Porque existem questões particulares, né, que podem interferir diretamente na prática da natação, como, por exemplo, o período menstrual, né? Então, não seria no intuito de incluir, excluir ou separar, mas seria no sentido de entender particularidades relacionadas, tá, ao sexo e até ao gênero, né? Não botei aqui, mas ao gênero também. E a idade dos meus alunos. E atenção, quanto mais dependentes os alunos forem do professor, menos alunos devem ter na turma. Então, isso vocês sabem, né? Uma coisa é você entrar para ensinar, dar a mão para um aluno, ou 2 ou 3. Outra coisa é você ter 15 alunos que não colocam o rosto na água e você sozinho para dar aula. É quase impossível, muito arriscado, tá? E aí a gente pode fazer a divisão das turmas também, né? Por idade, por desenvolvimento técnico, físico, cognitivo, afetivo, social. Lá no projeto, o que acontece? Eu tenho um horário, e aí eu faço a divisão das turmas entre iniciantes, intermediários e avançados. E aí, dentro da própria divisão das turmas, eu divido os extensionistas que eu tenho, né? Que são os professores. Então, às vezes, eu tenho, assim, uma turma de intermediário com 10 alunos, mas eu tenho 5 professores nela.
E aí cada professor vai estar com algum grupo. E aí não necessariamente eu vou estar assim, se eu tenho 5 professores, 10 alunos, eu vou estar 2 para cada um. Não, porque tem aquele que às vezes precisa que o professor entre para ensinar alguma coisa para ele, e tem um grupo de 3 amigos que estão nadando no mesmo nível, fazem as coisas juntos. Então, às vezes, um professor tem 3 alunos, o outro está sozinho com o outro, com uma individualidade. Então, isso é interessante, essa divisão das turmas, levando em conta essas características, tá? E aí a gente tem que saber também os recursos que a gente vai ter, né? Materiais, instalações, as condições da piscina, profundidade, comprimento, temperatura, condições gerais. Gente, temperatura é super, super importante. Porque eu, por exemplo, estou hoje sem aquecimento na UFRJ. Quando um dia muito frio, eu tenho que diminuir a aula, porque os alunos não vão aguentar, talvez, ficar tanto tempo, né? Com 20 minutos, começa a ter uma perda de calor significativa. Então, dependendo da temperatura da água, eu vou fazer uma atividade especial, ou, dependendo da temperatura da água, eu nem coloco, tá? Abaixo de 20 graus. Aqui no Rio é difícil chegar, mas, assim, abaixo de 20 eu não coloco. Eu tenho até medo de colocar, e, assim, além do mal-estar, de uma água muito gelada, a gente tem questões fisiológicas, né? A água muito gelada leva a vasoconstrição, e essa vasoconstrição leva ao aumento da pressão, né? Quando a gente entra numa água muito gelada, a gente sente uma pressão extra na cabeça, por uma questão de vasoconstrição mesmo. Então, são cuidados que a gente tem que saber, independente do conteúdo que a gente vai trabalhar, tá? Os recursos temporais, né, duração de cada etapa. Então, assim, é muito diferente uma natação que o aluno vai 3 vezes na semana, ou 4, e uma natação que é só 2 vezes na semana, ou eu tenho aluno que vai uma vez só. Então, as etapas vão ser diferentes de duração do trabalho de cada um, tá? E os recursos humanos que a gente tem, quantos professores, quantos estagiários, né? Como eu disse, eu consigo, às vezes, colocar 5 professores para uma turma de 10 alunos. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas já aconteceu de eu estar sozinha, com um nível intermediário e avançado, com 20 alunos em cada um. E eu estou lá, sozinha, passando as atividades. Então, é um dia que eu corrijo menos, ou que eu dou atividades mais sistematizadas, do tipo, vamos aprender mergulho. E aí vai nadar um atrás do outro, vai mergulhar um atrás do outro. Isso me dá um controle maior para a turma, tá? Sobre os equipamentos, eu tenho que saber também o que eu tenho, o que eu quero ensinar, o que e por que eu devo usar esses equipamentos, né? E quando eu devo usar esses equipamentos. Então, não é porque eu tenho palmar, não é porque eu tenho uma nadadeira, não é porque eu tenho um pull boy, uma prancha ou espaguete que eu vou usar e botar porque o aluno gosta. Não é isso. Eu disse que um aluno gosta, por exemplo, de nadar com isso, que ele é motivante para ele a aula toda. Dentro disso, eu ainda faço outras atividades com ele. Mas eu tenho que saber, por exemplo, para que serve o palmar. E dentro, eu tenho um aluno que eu uso o palmar para trabalho de força, eu tenho aluno que eu uso o palmar para trabalho de sensibilidade. São coisas bem diferentes, né? Mas é o recurso que eu tenho ali da utilização do meu equipamento, do porquê que eu estou usando aquilo naquele momento. Se você pega um aluno, por exemplo, que tem pouca sensibilidade, o trabalho de palmateia é muito importante. Mas o palmar, colocar o palmar também é legal, porque ele vai sentir que ele está puxando mais água, e depois, quando você tira o palmar, ele vai sentir isso na palma da mão dele. Né? O pull boy, ele pode ser usado tanto para um trabalho de braço, né, uma sobrecarga maior no braço, mas também para aquele aluno que não consegue manter uma flutuação de perna boa. E aí você tem um material que te ajuda e ele pode usar o pull boy batendo a perna. Então, assim, a gente tem que saber o que vai ensinar e por que a gente vai ensinar aquilo, tá? Eu uso muito o macarrão, né, o espaguete,
até com alunos de nível intermediário avançado, quando a gente faz um polo aquático, porque eu tenho uma piscina funda, nem todo mundo consegue ficar o tempo todo se sustentando, e aí eu boto um macarrão neles, até de cavalinho mesmo, porque eles se sentem bem assim, e é ótimo, né? É ótimo. Então, a gente tem materiais para vários tipos de objetivos e a gente tem que saber o que a gente tem disponível para que a gente vai usar, tá? E aí, uma avaliação inicial, né? A gente precisa definir os objetivos também. Então, não tem como você planejar nada se você não conhece o seu grupo, se você não vai conseguir entender, né, colocar em prática aquilo que você planejou. Então, o que eu vou avaliar? O histórico, né, experiências prévias, medo, estado de saúde. A gente faz isso geralmente quando o aluno chega numa conversa, né? As capacidades aquáticas, então, flutuação, respiração, deslocamento, e os aspectos psicológicos, como segurança, a confiança, tá? E aí, os diferentes tipos de objetivo que um aluno chega. Saúde, que é um condicionamento, né? Uma aprendizagem de técnica, tipo, para aprender a nadar. Performance, né? Que é o rendimento, ou até reabilitação. Então, como eu disse, a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que pratica natação por uma questão de controle da hérnia de disco. Vai além da saúde, técnica e performance, né? Então, é importante que a gente saiba o que o nosso aluno está esperando, tá? Gente, e às vezes, se a gente não perguntar, eles não falam, tá? Não vão falar. A aula, né? A aula propriamente dita. Essa foto aqui é da nossa piscina lá, que a gente tem com dos alunos do projeto. Bom, os objetivos, eles vão ser psicomotores, cognitivos e socioafetivos, né? A gente acaba trabalhando isso, mesmo que não seja o objetivo principal da aula, a gente tem esse ganho. E os conteúdos de ensino, eles vão depender dos objetivos que você determinou, tá? E o pós-aula, aqui são fotos do nosso projeto, né, que eu quis trazer. Aqui a foto da direita da piscina menor, né? Essa piscina ela tem 25 metros, e essa piscina aqui é a piscina de 50 metros. Foi um dia que foi pré-feriado, né? Então foram menos alunos, mas a gente tem em torno de 60 alunos nessa turma aqui, e nessa turma aqui a gente tem mais ou menos uns 30, que é a turma de iniciantes. E aí, olha só, no pós-aula, então, né, a gente tem um método de avaliação, que seria uma diagnóstica inicial, ou formativa, que é feita durante o processo, e a somativa ou final. Então, a gente pergunta para o aluno, vê os objetivos, né? Aí, durante o processo, a gente vai tendo essa avaliação formativa, e no final, a gente, né, revê o que a gente fez para poder preparar a próxima aula, tá? E aí, a abordagem que a gente vai usar vai indicar as estratégias que se pretende aplicar na unidade de ensino. Então, qual método eu vou usar, se eu vou continuar usando isso, os estilos de ensino, a organização da turma. Gente, olha só, o método analítico, que é o método que a gente divide, né, as habilidades, a técnica do nado, às vezes a gente sabe que para o crawl pode ser que não funcione bem, porque se eu ensinar a braçada sem pernada, depois para eu colocar braçada e pernada junto é bem difícil, né? Então, talvez no crawl o método analítico não funcione tão bem, mas o peito, por exemplo, é um nado que a primeira aula que eu dou de peito, eu dou fora d'água, eu ensino a nadar peito fora d'água. Isso hoje, assim, é um pouco inimaginável, e tem muita gente que fala, não, natação não pode ser ensinado fora d'água, porque antigamente, aí pegando história mesmo, né, se a gente pegar livros, não sei se já viram, mas depois busquem na internet, tem fotos das pessoas aprendendo a nadar fora d'água, num carrossel, penduradas assim, aquelas fotos preto e branco, às vezes até desenhadas de livros. Então,
um carrossel em que as pessoas nadavam no ar e depois colocavam na piscina como se aquilo fosse replicado. A gente sabe que não é. Mas entender a pernada do peito, por exemplo, com o aluno deitado no chão, e você fazer o movimento, mostrar que horas que o pé faz a dorsiflexão, que horas que ele precisa empurrar a água, e também mostrar que flexão de joelho é diferente de flexão de quadril, isso fora d'água é muito importante, né? Comigo dá muito certo, porque o aluno começa a nadar peito, o que ele faz? O adulto, né, quando ele vai aprender, ele não consegue manter a pernada horizontal e ele puxa o joelho em direção ao tronco. E aí ele faz aquele nado, aquela pernada que ele não sai do lugar. A pernada deixa de ser totalmente horizontal para fazer isso aqui, ó. Ele puxa tudo junto e aí ele não sai do lugar. Então, a gente tem que saber os métodos que a gente usa e o que vai fazer diferença. Então, eu gosto muito de dar uma primeira passada da pernada de peito para internalizar o movimento fora da água. Isso é o método analítico purinho, né? O crawl, eu já não ensino abraçada fora d'água. Eu ensino dentro d'água. Mas, às vezes, eu ensino na borda, em pé. E depois eu coloco a pernada. Mas ele não fica na borda fazendo abraçada muito tempo sem a pernada. Porque eu entendo que a coordenação é muito prejudicada se a gente trabalha só abraçada e não junta, né, com a pernada. Então, cada nado vai te exigir um método, e aí, assim, gente, isso eu estou dizendo o método que eu sigo. Cada um de vocês vai ter o seu método e o que vocês veem que funciona, tá? E, obviamente, eu não faço isso com todos os alunos, e nem sempre. Eu já tive, por exemplo, já tive turmas em que eu fui ensinar o nado peito fora da água e ninguém quis fazer, porque a pessoa se sentiu exposta de deitar na borda de maiô, de sunga, para fazer uma pernada. E aí eu ensinei mais dentro d'água. A gente acaba tendo essas adaptações, tá? Então, são abordagens que a gente precisa depois pensar no pós-aula. E nem que seja assim, poxa, hoje eu fui ensinar a pernada do peito e ninguém aprendeu nada. Eu preciso ter uma outra abordagem. Então, essa é a avaliação que a gente faz para uma aula seguinte. Tá? E aí, a avaliação tem vários tipos de serem feitas, né? Então, assim, a frequência, a pontualidade, o relacionamento, tanto com o professor quanto com o grupo, a atenção do aluno, a concentração do aluno, e a capacidade de assimilação do aluno também, tá? Porque ele precisa estar conseguindo entender o que está sendo dito, né? Isso precisa ser também um ponto de avaliação para a gente poder seguir depois com as escolhas que a gente fizer nas nossas próximas aulas, né? Relacionado a método, a conteúdo de ensino e tudo mais. E aí, só rapidamente aqui, né? Eu tirei isso de um artigo que não é tão novo, né? Ele é de 2005, mas eu acho muito interessante porque, assim, ele coloca que os domínios do professor, né, é saber o que, como, a quem, por quê e quais os resultados. Então, isso aqui é tudo o que a gente tem que ter para preparar uma aula e, em maior escala, para saber do nosso planejamento. Enquanto o aluno, ele precisa saber o que ele faz, como ele faz, por que ele faz e para que ele faz. Então, assim, o que, como, por que e para que é mais ou menos parecido com o professor, mas o professor precisa saber a quem está fazendo, né? E quais os resultados aquilo vai gerar. E o aluno, ele vai saber o que, como, por que e para quê. Né? Então, eu vou falar assim, olha só, nós vamos hoje fazer uma abraçada com palmar. Então, eu falei o quê, como. Usa o pull boy e vai e volta só de braço. Por quê? Porque a gente vai trabalhar um pouco de força, mas, além disso, eu quero que você perceba a sua mão fazendo força na água. Para quê? Para aumentar depois um pouco a sensibilidade quando a gente tirar o palmar. Então, eu passei o exercício
explicando para o aluno tudo isso. O que, como, por quê e para quê. Então, ó, pega o palmar, por favor. Nós vamos fazer, sei lá, 4 de 50 de braço com pull boy, para que vocês tenham um trabalho maior de força e prestem atenção, porque depois a gente vai tirar para melhorar a sensibilidade. É isso. Então, não tem mistério passar isso para o aluno. A questão é que, às vezes, a gente é muito mecânico na natação, né? E aí a gente faz assim, treinamento é assim, né? 4 de 50 de braço com palmar e pull boy. Ponto final. Você não precisa estar sempre explicando para o aluno o porquê e o para quê. Mas, às vezes, um dia você explica, depois de tantas aulas, você vai fazer essa atividade de novo e fala, olha, bota pull boy, palmar, a gente vai fazer aquele exercício daquela vez, lembra? De sensibilidade? Então, é isso, 4 de 50. E o aluno já vai sabendo, né? Por que ele está fazendo isso? Então, quando eu peço, por exemplo, uma série de contagem de número de braçadas, 8 de 50 contando o número de braçadas. E eu já, na primeira vez que eu passo, eu falo, por que eu quero? Eu quero que você tenha consciência para entender como está a sua eficiência, mesmo depois de cansado. E aí tem a série também que às vezes a gente fala, ó, você vai, a cada tiro, você vai diminuir, tentar diminuir 1, 2 braçadas. Por que isso? Para que você perceba como você pode ampliar a sua braçada, utilizar melhor do deslize, né? Então, eu estou explicando. Depois de um tempo, eu já passo aquela série, ó, 8 de 50, contando o número de braçadas, tentando reduzir. Ele já sabe o porquê e o para quê. E a gente repete aquilo. E aí fica interessante. E aí ele já fala, aquela vez eu não consegui, agora eu vou conseguir. E tem vezes que o próprio aluno pede. Eu posso usar o palmar porque eu estou sentindo pouca sensibilidade? Então, você já ensinou para ele que o palmar pode ser um trabalho de sensibilidade e aí ele já te diz o que ele precisa. Isso é muito legal. Tá? Então, desenvolver esses domínios com o aluno é importante. E aí, a gente tem as dimensões dos conteúdos, né? Assim, na montagem de um plano de aula, a gente tem os conteúdos procedimentais, né, que envolve o que o aluno deve saber fazer, em quais as condições, os conceituais, que é o que o aluno deve saber sobre o movimento para realizar corretamente, né? Então, ele precisa saber, por exemplo, que ele vai colocar o pull boy naquele exercício, não quero que ele bata a perna, que o pull boy é um flutuador. E os atitudinais, que valores eu posso desenvolver no meu aluno. Tá? Então, esses 3 vão sempre estar presentes no plano de aula. Então, o que o aluno deve saber em quais condições, o que ele vai saber sobre o movimento para fazer correto e o que ele vai estar desenvolvendo quanto os valores. E aí, agora, a gente vai para uma parte de conteúdos de ensino. Do que a gente pode trabalhar em cada faixa etária dessas, tá? Em cada faixa de jovens, adultos, ou então nas unidades didáticas de adaptação meio aquático, nados alternados, nados simultâneos, tá? Então, a gente vai trabalhar agora um pouco dos conteúdos de ensino. Muitos de vocês, né, eu já percebi que são professores que trabalham com isso diariamente. Muitas das coisas aqui vocês vão falar, isso eu faço diferente, ou isso eu faço assim. A ideia é que a gente troque também, tá? Que a gente, olha, legal, o Francine falou isso, tem tempo que eu não faço isso. Isso aí eu não trabalho, ou eu trabalho isso aqui a mais. Então, a gente pode ir tendo essas trocas aqui, e a ideia é ajudar vocês sempre ali a sistematizar a prática, né? Talvez isso aqui não seja novo, mas é uma sistematização para a gente pensar nesses conteúdos ali de ensino na natação. Então, olha só, para adaptação ao meio aquático, né? Isso aqui está em todos os livros, tá, gente? Trabalho de equilíbrio vertical, horizontal, com flutuação ventral e dorsal, né? E o misto e dinâmico. Então, deslizes, giros, balanços e inversões. A propulsão, né, incluindo saltos, respiração e manipulações. Então, incluindo lançamentos e recepções. Por que isso? Eu entendo
e a gente tem até um livro sobre isso, né, que é chamado Adaptação ao Meio Aquático, foi organizado por mim pelo professor Guilherme Tucher, que é um grande parceiro meu na UFRJ. A gente entende que a adaptação ela vai muito além do ensino da natação, né? A adaptação ao meio aquático é para a vida da pessoa, para a segurança dela e, principalmente, para todos os esportes aquáticos. Então, as crianças, por exemplo, às vezes a aula de natação ela é a primeira que a criança entra, mas aquela criança ela pode depois fazer nado artístico, polo aquático, salto ornamental, natação em águas abertas, né? E além dos esportes náuticos, por exemplo, surf é um esporte náutico, né? Porque usa a prancha. As canoas, né? Canoa havaiana, a vela. Então, são esportes náuticos que uma adaptação na natação é muito importante. Então, às vezes, a gente... Assim, eu sou contra fazer uma adaptação direcionada para o ensino da natação. A adaptação ela tem que ser direcionada para o ensino de habilidades aquáticas gerais. Por isso que eu incluí aqui as manipulações, como lançamentos e recepções. Então, assim, olha, separem-se em duplas, uma bola para cada dupla, o aluno vai até lá batendo perna com a bola, chega lá, ele lança a bola para o parceiro da dupla. O parceiro da dupla pega a bola, bate a perna até lá. Depois, lancem a bola até lá, voltem nadando, sei lá, submerso, crawl, peito, o que quer que seja, e pega a bola lá. Então, todo mundo lançou, estamos trabalhando pernada, está dentro da natação, obviamente, se ele quiser ficar na natação, mas eu também estou trabalhando outras habilidades para além da natação, mas outras habilidades super importantes de adaptação ao meio aquático, tá? E aí, olha só, isso aqui é uma foto da minha turma de graduação, uma das turmas, né? E essa piscina é rasa, né? Ela tem 25 metros, ela é rasa no sentido de dar pé para todo mundo. E aqui a gente estava fazendo uma aula inicial, né, em que eu fiz uma grande roda, porque eu estava com 50 alunos. Uma grande roda, essa aula da disciplina, tá? E aí, ó, um vai flutuar, estão vendo aqui na foto? Um vai flutuar e o outro está em pé. Quem está em pé está levando a propulsão do giro da roda. Então, essas pessoas que estão em pé, elas estão num equilíbrio vertical, com deslocamento vertical. E quem está no meio está apoiado em quem está em pé e está flutuando num equilíbrio horizontal. Então, tem que se manter aqui, em cima da água, flutuando, com a cabeça fora da água, pode ser mais relaxado ou não. Vocês estão vendo que essa pessoa aqui, ó, atrás, mais aqui lateral, ela está totalmente deitada com a cabeça apoiada na água. Mas todas as outras aqui da foto, ó, eles estão olhando o que está acontecendo. Porque você está numa roda, é até meio curioso, né? Você quer ver o que está acontecendo. E estão tendo que se manter flutuando. Então, é uma atividade bem interessante, né, que eu faço geralmente nas primeiras aulas. Então, a entrada na água é um conteúdo, né, da adaptação ao meio aquático. Como que o aluno entra, ele chega e pula? Não. Ele desce a escada com segurança, né? A hora que a gente fala muito para a criança, não corre na borda, senta, né? Precisa saber a profundidade, não correr risco, ver quem está lá embaixo para não pular em cima, né? E a habituação com a água, então equilíbrio, deslocamentos, a água no rosto e ouvidos. Gente, água no ouvido é ruim. A gente se acostuma. Eu, por exemplo, nem sinto mais, né? Porque são anos na piscina, mas as primeiras pessoas que entram, as pessoas que entram as primeiras vezes, pode ver, a pessoa afunda. Eu tenho muito aluno que faz uma atividade, sai da água e fica assim, ó. Enquanto está conversando comigo, ele fica assim. Aquilo ali é um incômodo que está tendo no ouvido, né? Super normal, e é habitual.
E aí você vai ter... Só um minutinho, por favor. Oi, Sobre a Diva. proteção, aquela proteção no ouvido, o que você acha daquilo? Às vezes as pessoas me perguntam. Tá. Eu acho super individual, no sentido, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que nos afeta diretamente? O aluno que usa o tampão do ouvido, ele escuta menos. E aí a gente tem que chegar mais perto dele para falar o exercício mais alto, às vezes falar virado para ele, porque ele não está escutando como os outros estão, porque ele está com tampão, né? Então, é o que nos afeta diretamente. Fora isso, eu acho que é individual. Se você se sente bem, use. Se você não se sente bem, não use. Protege, protege, protege. Quem tem problema de ouvido, um tampão bem colocado impede a entrada da água, com certeza. E a outra coisa é o seguinte, isso também é usado, né, na natação, muitos de vocês devem saber. A gente, às vezes, eu também oriento o aluno que se incomoda muito com a água, mas que não gosta de usar tampão, comprar aquele olhinho mineral, vende em farmácia, baratinho, né? Óleo mineral, que às vezes usa muito em bebê, e passar aqui em volta do ouvido. Não é lá dentro, mas passar aqui em volta do ouvido com o dedo mesmo. Porque o óleo repele a água. Então, a parte que está, né? Você passa ali na entrada do ouvido o óleo, a água entra bem menos. Isso funciona porque eu mesmo já usei, tá? Eu já usei para testar. Então, é uma outra possibilidade, né? Mas a água no ouvido, ela vai acontecer. E aí a gente tem... eu tive um aluno, gente, que tinha 25 anos e que eu vi que ele tinha uma dificuldade enorme de botar o rosto na água, enorme. E aí eu chamei ele para conversar, isso depois de várias aulas, e eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você toma banho, quando você toma banho, você deixa a água cair no seu rosto? E ele falou assim, não, eu nunca molho o rosto, nem no banho. Olha só. E aí eu falei com ele, então você vai fazer o seguinte, para melhorar aqui na natação, eu preciso que você comece a ter menos resistência à água, inclusive no banho. Então, eu preciso que você entre debaixo do chuveiro. Entra debaixo do chuveiro. E aí ele foi fazendo isso e foi ficando um pouco mais confortável, né? Mas isso é preciso, assim, a gente precisa dizer, né? Então, a água no rosto, no ouvido, às vezes a pessoa pergunta, precisa de tampão? Não, não precisa. Mas você pode usar. Outra coisa, óculos é outra pergunta que eu sempre recebo, né? Óculos é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas o óculos protege os seus olhos. A gente está numa piscina com cloro e você vai e volta o tempo todo. Agora, tem gente que mesmo assim, eu não consigo usar óculos. Tudo bem, não usa. Se está tudo bem para o olho da pessoa e ela se sente bem, ela não usa. E o contrário também, né? A gente tem aquelas pessoas que, se tirar o óculos, se afogam. Então, essa pessoa, a gente trabalhar algumas coisas sem óculos é interessante também. E você não precisa ser num trauma de cara. Às vezes a pessoa nada e não nada sem óculos de jeito nenhum. O que você faz? Quando ela vai fazer uma pernada, mesmo com a cabeça fora d'água, faz sem óculos. Por quê? Porque vai voar um pouquinho de água no rosto dela. E aí ela vai começar a se habituar com a água no rosto. Tá? Então, água no rosto e ouvidos, apneia, submergir, abrir os olhos submerso e o controle da respiração, né? A respiração aquática, ela é o oposto da respiração terrestre, né? Se vocês perguntarem, assim, é tão natural para a gente que às vezes, como é que você respira? A primeira resposta, às vezes, assim, não sei, pelo nariz. Né? E geralmente, eu estou aqui, ó, falando o tempo todo, o ar está entrando pelo meu nariz e pela minha boca, né? E quando a gente está parado, prestando atenção em alguma coisa, geralmente a gente está de boca fechada, respirando pelo nariz, mas é tão natural que é inconsciente, né? A gente não sabe e a gente não fala. Agora eu estou de boca aberta, agora eu estou de boca fechada. Não.
E as pessoas que têm um problema para respirar com o nariz, né, às vezes uma apneia, alguma coisa, um desvio de septo, e que leva a uma apneia, a pessoa respira com a boca, né? E principalmente para dormir, né? É um dos grandes problemas de sono, né? E aí, na água, é o contrário, a respiração na água não é natural. E aí a gente tem que explicar para o nosso aluno o porquê que ele precisa puxar o ar com a boca e soltar na água pelo nariz e pela boca, né? Então, assim, se você não soltar água pelo nariz, nem que seja um pouquinho, vai entrar água. Eu falo isso com os alunos. O nariz é um buraco. A água entra em qualquer buraco. Então, é o ouvido, é o nariz, é a boca, é o olho, ela entra. A água entra. Então, se você não soltar água borbulha pelo nariz, vai entrar. Aí vem a questão do nose clip também, né? Aquele ferrinho que é muito usado no nado artístico e que alguns nadadores usam, que é o nose clip. Também acho que o uso é individual. Eu afogo com aquilo, assim, a grossíssimo modo. Não consigo usar. Acho muito ruim. Obviamente, se eu fizesse nado artístico, eu ia ter que usar, porque a gente não consegue manter um controle do nariz virando tantas vezes por tanto tempo, né? Mas eu não gosto de nose clip, eu me sinto realmente mal usando nose clip. O José Renato está até se manifestando. E aí, mas tem aluno que gosta de usar, mas a gente precisa ensinar que a borbolha é soltada pelo nariz, porque senão vai entrar água no nariz. Pode soltar pelo nariz e pela boca? Claro, eu também, eu acho que eu solto pelo nariz e pela boca, tá? E isso fica automatizado. E aí a gente puxa pela boca. Por quê? Porque você está durante um exercício, o nariz é muito pequeno. E aí, quando você vai respirar, se você respirar somente pelo nariz, além de a chance de entrar água, que espirrar, vai entrar água e vai obstruir o seu nariz, você não vai puxar o ar suficiente. Então, a respiração na água é o contrário da terra. Puxa o ar com a boca, solta pelo nariz e pela boca. Isso tem que ser dito desde a primeira aula, né? A forma de respirar. Então, não é natural, né? E às vezes a gente já pega o aluno, coloca e fala, solta borbolha. Não é solta borbolha. Olha, na água, nós respiramos de uma forma diferente do que respiramos em terra. Por quê? Porque estamos durante o exercício, precisamos abrir a boca para ter ar suficiente, da mesma forma que precisamos bloquear o nosso nariz para não entrar água. Como que a gente bloqueia? Soltando borbolha. Tá? Então, essa habituação com a água e entender, né, e passar esse controle da respiração é muito importante. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Estou seguindo, então. E aí, olha só, isso aqui é um outro exercício que eu estava fazendo, é um videozinho curto e até meio bobo, mas para mostrar para vocês, olha só, eu estou com 2 guardiões olhando, foi a primeira vez que os alunos entraram na água, tá? Eu estou em algum lugar atrás deles aqui e tinha um outro aluno filmando. E aí, o exercício entra na piscina e anda em cima da linha do chão. Olha lá. E aí eles estavam andando um atrás do... Olha como é que você vê que algumas pessoas aqui, ó, estão até numa posição assim, meio tensa, de frio. Tá vendo? Eles entraram lá pela escada, ó, estão seguindo aqui na linha e vão fazer a linha da piscina toda. Isso acaba virando uma grande brincadeira, né? Os alunos gostam muito, mas é um exercício importante de entrada na água. Então, ó, a gente vai entrar na água, ó, olha as meninas aqui, a gente vê, ó, encolhidas, com a sensação de que a água está fria, mas o menino aqui assim com a mão, mas a gente vê que tem gente que não, que está confortável, tem gente que já está andando com, olha lá, o corpo mais baixo. Tá vendo? Então, é uma habituação com a água, né? Um exercício de entrada na água. E aqui a gente já consegue ver quem tem medo
obviamente você perguntou antes, mas assim, quem tem medo, quem está se sentindo bem, quem não está. Essa quantidade de alunos, gente, não é comum numa academia, né, de natação. Porém, é uma realidade que eu passo e que talvez alguns de vocês também possam passar. E a gente tem que se adaptar no sentido de otimizar o aprendizado, mas mantendo a segurança, né? E isso, assim, com crianças, eu considero impossível. Eu já falei, eu falo isso nas minhas aulas. Se eu tivesse essa quantidade de alunos adultos que eu tenho em crianças, se fossem crianças, eu ia botar boia em todo mundo. Boia de braço em todo mundo. Porque minha preocupação primária é a segurança. E aí eu preciso, assim, mas aí você vai fazer a aula com boia, a aula toda? Não. Aí eu ia ter um grupo, sei lá, pego 5 crianças, tiro a boia, faço uma pernada sem boia, enquanto as outras fazem com boia. Mas eu não ia tirar. Porque é muita gente. É muita gente. Com adulto, já traz um nível de tensão, né, de atenção extra pela quantidade de alunos. Com criança, então, nem se fala, eu colocaria boia, tá? Aqui, um exercício, isso não é um vídeo, é uma foto, mas um exercício de respiração. E aí, também super simples, né? Uma bolinha de ping-pong. Então, vocês veem aqui, ó, tem umas branquinhas, tem umas amarelas, e o objetivo é sair lá do outro lado e empurrar essa bolinha, soprando até a outra borda. Nesse momento, que é um primeiro momento, você não precisa afundar se não quiser. Mas já estou treinando aqui que tem que, ó, puxar o ar com a boca e soprar para que a água não entre, tá? Então, é um primeiro exercício, e aí eles vão fazendo isso até a gente ter que empurrar soltando a borbolha, tá? E não pode pôr a mão, e aí você tá trabalhando também o equilíbrio, aí você vê a aluna aqui que quer fazer com mais pressa, tirou o pé do chão. Então, é um exercício legal, porque além do controle da respiração, a gente também está trabalhando outros conteúdos da adaptação ao meio aquático, né? Que é o deslocamento, o equilíbrio, e de uma forma em que eles estão concentrados na bolinha. Então, você também tem um alívio emocional da tensão inicial, tá? Aqui é um outro vídeo. Da minha turma do noturno. Esse vídeo, eu pedi para eles fazerem uma roda, e aí o objetivo aqui era um deslocamento e entender as propriedades da água. Então, eles vão se deslocar, e depois eu vou pedir, quando eles vão fazer a turbulência, e eu vou pedir para eles mudarem de sentido. E aí você está entendendo na prática as propriedades físicas da água. Além disso, eles estão. Depois que você está num sentido, virar para o outro é difícil, porque você tem a resistência, né? E aí isso interfere no seu equilíbrio. Então, é um exercício também legal de ser feito com iniciantes. Ó. Eles estão para um lado, e aí depois eu vou pedir para eles mudarem de lado. A força que eles estão fazendo. Deixa eu ver se eu aumentar. Se eu aumentar aqui, vai dar. Ó, acho que vocês estão ouvindo o som. Ó, eles mesmos se manifestam, é bem interessante. Deixa eu só. Beleza. Tá. E aí a gente continua, né, com os conteúdos de flutuação, movimentos de pernas, deslize, movimentos de braços, palmateio, tanto na horizontal e em decúbito dorsal, movimentos em diversos decúbitos,
No final, eu vou passar uns vídeos para vocês do pessoal iniciante do projeto. Vocês vão ver como é que é legal, assim, a gente faz exercício, eles abraçam a prancha e aí bota a cabeça, o rosto na água, tem que virar e chegar e subir com o rosto. Depois respira, volta. A gente está trabalhando esses giros, né, em diferentes eixos, porque o giro não é só cambalhota, né? Você tem que trabalhar também o giro que vai favorecer depois o giro no próprio nado, né, que é super importante no nado crawl. Movimentos em diversos decúbitos, né, coordenação da respiração, saltos e giros e a coordenação de movimentos. Aí aqui, esse exercício é muito legal, que é um exercício de deslocamento, de propulsão. Eles adoram, tanto esse quanto esse. Vou passar esse aqui primeiro, ó. O que é esse exercício? Eu boto uma fila de alunos e aí o último ele vai ser empurrado numa posição de streamline pelos outros. Olha lá, ó. Tá vendo? E esse outro aqui vídeo esse aqui é o meu monitor. Eu coloco os alunos, é uma corda com uma argola, então uma coisa super simples. E eu também quero fazer um exercício de posição de propulsão. Então, eles seguram e são puxados. E nesse caso aqui, a gente ainda estava colocando um amigo atrás para segurar no pé. Então, olha lá. Ó. Ele do lado de fora puxa e as duas alunas estão aqui, ó, em deslocamento, rosto na água. E aí, são 2 exercícios de propulsão que não são propulsões voluntárias, mas que já ensinam a pessoa, né, a propriocepção da posição mais hidrodinâmica possível. E são exercícios divertidos, né? Mesmo para adultos. Adulto adora. E, assim, criança não tem capacidade de fazer isso aqui. Ele vai afundar o amigo, ele vai bater no amigo, ele vai jogar água no amigo. Então, é um exercício muito bom para adulto. Né? Agora, o de puxar, tanto criança quanto adulto adora. É um exercício bem legal de ser feito. Né? E aí eles saíam daqui da fila e iam para o outro lado para serem puxados. E aí um conteúdo muito importante é o conteúdo de prevenção de afogamentos. E aí, assim, vamos lá. Eu tenho um aluno meu, super parceiro, que é bombeiro. Eu sempre levo ele para conversar com os alunos e no final, até o final, assim, no final da conversa, eles aprendem algumas técnicas. Mas a ideia da aula e o que a gente passa para a prevenção é justamente a importância de prevenir o tempo todo. Então, o foco da aula não é aprender a salvar, é aprender a prevenir. E aí, o nosso papel enquanto professores é esse, é aprender a prevenir e ensinar para o nosso aluno que ele tem limites e que ele precisa se manter dentro desses limites por segurança, né? E que, se ele se arriscar em salvar outra pessoa, pode acontecer, na verdade, de serem 2 se afogando, né? Então, a gente salvar outra pessoa, vou dizer assim, talvez numa situação extrema, em que vai ter só você lá e alguém da sua família, e se você não pular, a pessoa morreu. Né? Fora isso, assim, a gente tenta de tudo. Desde chamar ajuda, né, óbvio, até começar a jogar coisas para a pessoa. Então, um macarrão, uma prancha, até uma camisa, tudo pode servir de material flutuador, né? Algum material flutuante. Então, a gente mostra muito essa questão da prevenção, tá? Então, a gente faz deslocamentos variados em diferentes locais e condições, flutuação e sustentação de diferentes formas e condições. Então, é a questão do uso do óculos, por exemplo, que eu disse. Uma coisa legal, às vezes, hoje a gente vai fazer aula de roupa. Criança ama
Bota todo, ó, camisa e calça. Vai trazer uma camisa e uma calça para a gente nadar. Por quê? Porque isso é uma forma de prevenção de afogamento. A criança caiu na piscina. Nadar de roupa, gente, é difícil demais. E, às vezes, eu sei que é mais difícil fazer, mas inclusive de sapato, né? Então, assim, você ensinar a criança que a cair na água com roupa e sapato e conseguir tirar aquele sapato para bater perna e chegar na borda é muito importante, né? Então, são conteúdos de prevenção de afogamento, tá? E aí a gente está desenvolvendo competências motoras aquáticas, tá? E aí a gente também ensina essas técnicas de sobrevivência. Então, a flutuação, o palmateio, para eu cair na água, vira rosto para fora d'água, palmateio para chegar num lugar seguro, né? E fazer uns jogos de salvamento aquático. É muito diferente você pular na água de você cair na água, né? E quando a gente cai na água, você leva susto, você não estava preparado, a chance de beber água é muito grande, de você ter bebido na queda, né? Então, naquele momento, você precisa se preparar para conseguir se salvar. Eu estava no projeto essa semana, e aí, no finalzinho, assim, eu tinha uma reunião, e eu troquei de roupa, estavam lá os meus extensionistas, mas eu troquei de roupa, botei uma sandália que tinha um salto. E aí, voltei para a piscina. E aí, no final da aula, tinha uma aluna que começou a afundar na vertical. Assim, ela levantava e subia. Eu tô assim, gente, o que está acontecendo? E aí eu fiquei tensa e já olhei para o salva-vidas, assim, estava todo mundo a posto. Na verdade, ela só estava descansando, assim. Mas eu fiquei tensa porque o que eu pensei na hora é o seguinte: se eu precisar pular com essa sandália, eu vou me afogar. Eu tinha certeza, a sandália tinha um salto desse tamanho, presa no meu pé. Além de eu não conseguir bater perna, ela ia me jogar para o fundo. Então, eu falei, como é que eu vou, às vezes, dar um suporte para uma aluna com uma sandália dessa? E, às vezes, o tempo de tirar a sandália é um tempo precioso, né? Então, a prevenção é muito importante, a gente ter consciência das nossas capacidades e das nossas limitações antes de pensar em salvar alguém e trabalhar esses conteúdos, né? Então, fazer aula de camisa, de calça, né? Uma calça que, sim, é péssima de você conseguir se deslocar ou se movimentar na água é a jeans. Calça jeans, a hora que você molha, ela pesa uns 5 quilos, né? E aí é uma experiência legal, às vezes, poder trazer isso para os alunos, tá? Aqui é a aula, no final da aula, depois de tudo isso que a gente fala, eles fizeram a técnica da natação com a cabeça fora da água para chegar perto da vítima e afundar, tá? Então, eu também gosto que eles tenham essa vivência, mas deixando claro que é uma vivência para, inclusive, saber das dificuldades de salvar alguém, para você não se aventurar em salvar alguém se você não está preparado para isso, tá? Então, olha só. Eles saem, aí tem o nado de aproximação. O vídeo está meio... Para mim está passando normal, mas eu estou vendo que ele está meio travando. Mas aí eles afundam e saem atrás da vítima, digamos assim, né? E esse aqui ainda, né? O meu aluno estava ali com o material flutuante dos bombeiros, né? Que é um material que todo mundo pode ter, pode comprar. Então, olha lá, eles fazem o nado de aproximação sem perder a visão, mergulharam, passaram por debaixo e vieram para trás da vítima. Mas a ideia disso daqui é mostrar a dificuldade desse processo e mostrar que não é qualquer pessoa que pode fazer, tá? E aí, como eu disse, né, os outros esportes aquáticos, polo, salto monumental, nado, aqui está sincronizado, porque tem gente que ainda entende por esse nome, mas o nome já é nado artístico, tá? Até desculpa não ter trocado. Natação em águas abertas, surf, bodyboard, body surf, mergulho, caiaque, SUP, que são esportes náuticos, mas são esportes que têm a água como meio primário, né, de prática.
e que a gente pode também trabalhar, tá? Então, eu trouxe isso aqui, porque tudo a gente pode trabalhar. Então, criança adora, e eu trabalho isso também com adultos, eles pegam um tapetão desse de EVA, e aí tem que subir no tapete e ficar... Como eu tenho uma piscina muito funda, eu consigo que eles subam no tapete e fiquem em pé. E aí tem que se equilibrar ali. Obviamente que em alguns segundos caem, mas é legal para a gente já está mostrando alguma coisa, né? Nadar com a prancha no peito. Você pega a prancha, bota no peito, sobe nela e faz a abraçada fora d'água com a cabeça fora d'água. Isso simula a natação do surf, né? Em cima da prancha para poder remar, né? O que eles chamam de remar. Então, é muito interessante que a gente possa trazer esses conteúdos também para adaptação ao meio aquático como uma das formas de diversificar o que a gente está ensinando e que a gente está ensinando para a vida da pessoa, não só para o ensino da natação. Tá? E aí, os nados formais, né? A gente tem crawl, costas, peito, borboleta. Eu vou passar agora cada um deles de uma maneira bem rápida, né? Assim, para a gente, de novo, aquilo, lembrar de coisas que a gente às vezes esquece e pontuar algumas questões que estão nos livros, né? Que estão nos materiais que a gente às vezes não vê há muito tempo, mas que vão ser legais da gente lembrar aqui, discutir, principalmente falar de exercícios. São 10h30. Então, vou fazer mais uma paradinha de 10 minutos, pode ser? E aí a gente retorna para fazer essa parte final. Vou falar dos nados, depois vou passar para vocês alguns vídeos do projeto lá da galera iniciante, para a gente até criticar, né, o que é feito de uma forma, criticar positivamente, né, e levar isso para vocês. Então, são 10h32. Na verdade, a gente volta, então, 10h45. Vou dar 3 minutos. Beleza? Faço da mesma forma. Vou fechar o áudio e o vídeo. E aí, 10h45, eu chamo vocês. E aí, a gente vai até meio-dia. Tá bom? Valeu, pessoal. Até já.